Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um resumo dessa madrugada na casa do Big Brother Brasil. Vem chegando no meu canal e se inscrevendo, a gente tá crescendo cada vez mais e mais. Agora falta pouco para 90 mil, lembrando que nossa meta são 100 mil até a final do Big Brother no final de abril, beleza? Além disso, nossa meta de likes continua alto, 7 mil likes. A gente quase atingiu de novo, a gente sempre fica em 6 mil likes, mas olha gente, deixa o like, eu garanto pra você, se todo mundo consegue deixar o like aí, a gente consegue alcançar essa meta, beleza? Vamos ver sobre o que o Guilherme achou que vai acontecer depois desse Sincerão? Minha cabeça ainda é quem sai a graça. Mas assim, Ele falou rápido, falou, na minha cabeça quem sai é a Gra. Minha cabeça ainda é quem sai a graça. mas assim, E aí, gente, quem será que sai? A gente vai ver as enquetes e mostra que realmente a Graciane está saindo nas enquetes. Olha, 52,40 para Graciane, 38,46 para Eva e 9,14 para Dani. Porém, já vou adiantar vocês que o Reality VIP jogou essa informação na internet. Olha, vou até aproximar aqui, ó. A situação da votação nesse momento, ou seja, às 8 da noite de ontem. Empate técnico entre Eva e Graciane. Votem. Empate técnico significa que deve ser uma diferença pequena de 3, 4% aí entre uma e outra. Ou seja, hoje vai ser o dia do pessoal assentar o dedo, porque dependendo do como for a votação nessa terça-feira, a gente descobre quem será eliminada, Graciane ou Eva. Vamos descobrir hoje à noite. Já tô curioso e muito ansioso com relação a isso. Mas agora a gente vai falar sobre o que, Matt? A gente vai falar sobre as coisas que aconteceram nessa madrugada após o Sincerão, tá? Bom, o Sincerão jogou fumaça pra todo mundo aí. Todo mundo acabou levando fumaça em algum momento do jogo. Alguns mais e outros menos. Pra finalizar o Sincerão, gente, o Tadeu trouxe 3 importantes situações. Primeira, todas as pessoas passaram pelo nada, ou seja, todas as pessoas tomaram fumaça, tá? E todas as pessoas subiram do pódio do meu mal em algum momento. A Aline foi a pessoa que mais subiu no pódio do meu mal, e a Graciane e a Vitória não foram amadas e quistas por ninguém da casa. Vitória. Será que você é a última prioridade do quarto ano 50? Bom, assim que acabou o Sincerão, gente, a Eva foi tentar conversar com a dona Delma, né? Só que a dona Delma deu as costas pra ela. Só que no começo da conversa, a Eva falou o seguinte: desculpa por todas as coisas que eu falei pra senhora em relação a você ser a minha mãe, sobre representar a minha mãe. Delma, então, calma, Delma. E aí a Delma vira as costas e a Eva continua falando: ó, tô tentando falar com a senhora. E a dona Delma falou o seguinte: mas eu não quero não, cada um faça o seu, aí eu vou embora, disse a dona Delma, saindo de perto da Eva. A Vitória também foi esclarecer com o Gêmeos com relação a Tamires, sobre ter votado na Tamires e tudo mais, porque eles questionaram o fato da Vitória ter votado na Tamires e depois ter chorado quando a Tamires foi eliminada, tá? A dona Vilma saiu pro quarto dela falando que o Diogo não saiu porque ele é uma pessoa ruim, que ele é bom pra caramba, bom pra cacete, e que o Diogo é uma pessoa que deixou ela muito orgulhosa na vida e no jogo, tá? Bom, o Mike e o Diego também foram conversar e o Diego se explicou porque colocou a plaquinha na testa do Mike e disse que não era a plaquinha que ele queria usar. Ou seja, deu uma regada aí o Diego, né? Bom, o Guilherme e a Eva também conversaram, gente. Ó, infelizmente não teve treta, tá? Só teve conversa. Eva e Guilherme conversaram após o Sincerão e a Eva então pediu desculpas pro Guilherme por alguma postura dela durante o Sincerão. Ela chegou e falou o seguinte, ó: Guilherme, você é um menino que eu sei que é legal. Eu só queria pedir desculpas. Não foi em tom de desrespeito. Foi em mais eu queria que você me escutasse naquela mesa durante o domingo de noite. O Guilherme então respondeu: por isso que eu pedi pra você parar de gritar. Porque nunca tinha te visto daquele jeito. Achei até que era porque tava nervosa mesmo. E a Eva então respondeu: eu só estou esclarecendo isso e algumas coisas que foram ditas no Sincerão. É isso. Não é sobre posicionar, questionar ou falar. É falar o que você acha que tem que ser feito. Eu tenho minha opinião, entendeu? Não vou questionar porque recebi 6 votos. Agora abriu uma porta para eu poder votar em outras pessoas porque eu tinha prioridades, mas agora as coisas mudaram, disse a Eva, tá? Eva continua se esclarecendo com relação ao Guilherme. Ela disse que o Guilherme tem uma ótima visão de telespectador, que gosta realmente do Guilherme como pessoa. E ela diz o seguinte: entende que as pessoas querem que movimente o jogo com pessoas que não foram ao paredão? Como eu não fui ainda e outras pessoas que não foram sozinhas, que outras pessoas também não foram paredão sozinhas. O momento da Aline vai chegar, Guilherme, quando achar que deve ser com o jogador que deve ser pro paredão, tá? Bom, Eva continua esclarecendo sobre o grito que ela deu com o Guilherme, pediu desculpas. A Eva disse o porquê não colocou a Aline no paredão neste momento. E o Guilherme disse que a opinião dele sobre eles fugirem do embate é a opinião dele, do Guilherme. E que ele não acha inteligente a Eva e pessoas do Quarto Fantástico fugir do embate e colocar outra pessoa no paredão. Para encerrar, a Eva falou o seguinte: eu só queria pedir desculpas pelo tom que eu falei com você, Guilherme. Porque jamais vou te desrespeitar ou desrespeitar alguém que não me desrespeitou. Porque minha mãe não me ensinou. Porque
porque minha mãe me ensinou muito bem a ser educada, mas também a me defender. A partir do momento que a Aline vai falar mais alto comigo, eu também vou falar mais alto com ela. Bom, Guilherme então agora foi conversar com a Dani, tá? E a Dani tá muito chateada, inclusive parecia que tá querendo chorar. Dani disse que a sua performance no Sincerão foi muito ruim, mesmo depois de 60 dias no programa. Ela disse que ficou muito nervosa no Sincerão, não soube escolher as plaquinhas, porque as plaquinhas eram palavras pesadas, ela não é uma pessoa de usar palavras pesadas, tá? O Guilherme tentou tranquilizar a Dani, falou que a Dani é uma pessoa do bem, de coração bom, enfim, ficou levantando a moral da Dani durante vários momentos, e mesmo com a performance ruim da Dani no Sincerão, o Guilherme acredita que na verdade a Dani não vai sair nessa votação e que as pessoas de lá de fora sabem que a Dani tem um coração bom e que esse é o posicionamento da Dani. Eles terminam a conversa com um abraço e aí deixa a Dani um pouco mais calma, que tá acreditando que por causa da performance dela no Sincerão, ela poderia ter sido a eliminada da semana. Mas a gente sabe que a Dani não corre risco nenhum de sair. Mas a Dani podia sair também, né? Bom, não sei. Diga aí vocês, tá? Tô dando a minha opinião. Bom, a Aline então conversa com o Vinícius e se mostrou muito decepcionada com a Dona Vilma, porque a Dona Vilma colocou a Aline no Sincerão, tá? Colocou a Aline ali com uma pessoa com que ela tivesse, com uma pessoa que ela tem mais distância na casa, tá? E aí, gente, a Aline então, conversando com o Vinícius, acredita que tá na hora dela se distanciar da Dona Vilma, que foi uma decepção, que ela não acreditava que a Vilma ia fazer isso. O próprio Vinícius também disse que se decepcionou muito com a Dona Vilma e que não esperava esse tipo de fala e de postura da Dona Vilma com relação aos dois, tá? Bom, a Aline falou que, então, que existe uma informação externa que foi levada para Dona Vilma, que a Aline falou que não sabe do que é. A Aline, inclusive, acredita que seja alguma coisa relacionada à lentilha, porque, pra quem não sabe, gente, a briga da lentilha foi pouco antes da saída do Diogo, né? Se não me engano, um dia antes, 2 dias antes, não lembro. Alguma coisa desse tipo. Então, a Aline tá achando que, na verdade, o que levaram pra Vilma foi que a Aline e o Vinícius tramaram a briga da lentilha para tentar queimar o Diogo. É isso mais ou menos que a Aline deu pra entender, tá? Bom, o Vinícius e a Aline continuam opinando sobre a Dona Vilma, e o Vinícius disse o seguinte: ela falou que o Diogo tá benzão lá fora, mas eu nunca disse que ele tava mal lá fora. Quero que esteja bem mesmo, e muito bem. E a Aline: piorou, eu, hein? Gente, disse a Aline, e o Vinícius respondeu: eu nunca desejei mal pra ninguém, Aline, eu vou desejar mal a ele, que também nunca me fez mal? E ele então respondeu: e falar que a gente trouxe, tramou uma situação das lentilhas, ficou feio isso, né, Vinícius? E o Vinícius respondeu: ficou feio, viu, Aline? Lembra que a gente falou que a gente entrou aqui e ia sair de cabeça erguida? Eu fico com meu coração tranquilo com relação a isso. Mudando de assunto, gente, a Renata conversa com os Gêmeos e a Renata reforça os laços de aliança com os Gêmeos e com o pessoal do Quarto Fantástico. Ela disse que mesmo entrando na casa e descobrindo algumas falas dos Gêmeos, ela conversou com eles e colocou uma borracha em relação a isso, tá? E o João Gabriel então falou: mas por que você tá trazendo isso de volta e tal? E a Renata falou que só tá pontuando, mas que na verdade ela ainda tem laços muito firmados com as pessoas do Quarto Fantástico, como os Gêmeos, o Mike e a Dona Vilma também. Bom, na cozinha do VIP, gente, o pessoal começou a jantar lá para as 2 da manhã. E aí, gente, eles começaram a conversar sobre o adjetivo ordinário. Por quê? Porque a Aline acha que ordinário não é um palavrão feio, ruim e tudo mais, tá? E o Guilherme disse que também não acha um palavrão terrivelmente ruim. A Aline então basicamente justificou o seguinte: o pessoal lá em Salvador deve estar dando risada, porque o povo tá achando que ordinário é xingamento do tipo PQP ou puta vagabunda. Você falar deixe de ser ordinário é deixar de ser sonso e cara de pau. E o Guilherme respondeu: ah, lá também na minha terra também é assim. E a Aline respondeu: lá em Salvador, amor, ninguém usa ordinário pra xingar e esculhambar ninguém não, porque é pouco demais. Quando quer esculhambar, eles vão acabar chamando de desgraçado, de filha da P. Imagina no meio da discussão falar ordinário, o povo vai ficar olhando assim pra você com os olhos meio estranhos e com o braço cruzado. E o Guilherme falou assim: mas o ordinário não é algo bom, né? Cada um tem o seu jeito de falar, mas mesmo assim também não é algo ruim. O Guilherme também disse que ordinário pode ser uma forma descontraída de usar com tipo assim, mas que pessoa ordinária, né? Querendo dizer que é tipo um deboche, uma coisa mais do lado do humor, tá? Quarto Fantástico, vamos lá. Vilma então fala sobre o Vinícius e a Aline. E a Dona Vilma diz que os dois estão parecendo um personagem. Exatamente, tá? E que os dois ficam juntinhos aí, que como um é próximo do outro, não tem como o Vinícius não acabar sendo influenciado pela Aline, tá?
A dona Vilma que falou que os dois são personagens na casa, tá? A Renata também falou que não gostou quando o Vinícius chamou ela de pomba suja. Isso foi durante o Sincerão, tá? Esse momento foi durante o Sincerão. Inclusive o próprio Vinícius se desculpou com a Renata, tá? Inclusive o Vinícius chamou tanto a Renata quanto a Eva de pomba suja. Inclusive eu nem sabia que essa frase existia, pomba suja. Eu não sabia, gente. O João Gabriel e o João Pedro falaram que pomba suja é uma frase muito feia, muito, muito feia. E falaram que é isso mesmo que o povo tá entendendo. Só que eu, em São Paulo, eu não faço ideia que é pomba suja, gente. Eu achei que era por causa elas estavam sujas. Eu juro por Deus, gente. Eu achei que era porque elas estavam sujas. Diga nos comentários o que é pomba suja na sua terra. Porque em São Paulo isso não tem significado nenhum. Pra mim é uma pessoa que tá suja. E é só isso, tá? Então, aí a Eva e a Renata comentaram sobre isso. E a Eva e a Renata também falaram que o Vinícius pediu desculpa, tá? Eva agradece, inclusive, que o Vinícius usou o termo pomba suja no programa ao vivo, porque todo o Brasil pôde ouvir. Em seguida, eles falaram de Vinícius e Aline também, sobre como eles foram nesse Sincerão, tá? E a Vivian falou o seguinte: eles entraram aqui como um personagem, tá? No dia que o Diogo saiu, a máscara caiu no outro dia, já se perderam. Ela deu um gritinho e ficou fazendo palhaçada, tanto choro, tanto grito, com tanto grito, como que tá fazendo esse tipo dela? Disse a Vilma sobre a Aline. E a Everton respondeu: mas é isso que acontece, não dá pra sustentar 100% não. E faz isso, depois xinga. E a Renata então respondeu: é porque não tem argumento, por isso que fazem isso. Portanto, porque não tem argumento. Tu viu o tanto de adjetivo que ela me deu? Ela me falou, idem, 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 disse aí. Toda vez que a Aline falava um adjetivo ruim, a Renata falava idem, tá? Everton respondeu: eu sabia que ela ia usar aquilo de ontem da risada. Ela começou a falar e abaixa o tom para dizer que ontem ela não estava gritando. A principal característica dela aqui é desequilíbrio, disse a Eva. Vilma então diz que vai falar pro Vinícius que o Vinícius chamou ela de velha sonsa, tá? Essa informação foi levada pela Renata, tá? Inclusive a Renata falou que foi uma das amigas dela que falou que o Vinícius chamou ela de velha sonsa. Até questionaram a Dona Vilma porque a Dona Vilma não trouxe isso pro Sincerão. A Dona Vilma falou que esqueceu sobre essa frase que o Vinícius chamou ela de velha sonsa, tá? No quarto Nordeste, gente, o Vinícius foi procurar a Graciane para entender melhor a situação da comida, desejou boa sorte para ela na votação e tudo mais. E o Vinícius falou que não tinha entendido toda a história com relação a Graciane pegar comida e esperou um momento para passar o tempo da Graciane ter ficado emocionada pela revelação e pedido de desculpas. E foi lá e desejou agora para Graciane que ela se dê bem aí nesse paredão e que dê tudo certo para ela, tá? Na cozinha, a Aline começou a chorar porque ela sentiu muito mal pelo que a Dona Vilma trouxe no Sincerão sobre o Diogo, tá? Ela falou que não acreditou que a Dona Vilma tenha batido na frente dela, assim, batido não na cara, gente, mas indo de frente contra ela, tá? E aí ela achou muito ruim que a Dona Vilma disse que o Vinícius e ela tramaram contra o Diogo, que isso nunca aconteceu, tá? A Dona Delma então foi lá e acalmou a Aline um pouquinho também, tá? Bom, no quarto Fantástico, a Renata foi lá e abraçou os gêmeos, e abraçou a Dona Vilma, e os gêmeos também abraçaram a Dona Vilma, e a Renata e a Vilma reforçaram os gêmeos que, por mais que não tenham escolhido eles lá na dinâmica das pessoas que eles mais gostam, eles ainda gostam muito dos gêmeos aí, tá? Bom, a Eva então quer muito saber o que é pomba suja, e os gêmeos dizem que em Goiás é uma expressão que tem um significado muito feio, tá? Como eu falei pra vocês, eu não sei qual é o significado, se vocês souberem, coloca aqui nos comentários, beleza? Bom, vamos colocar aqui um vídeo, gente. Bom, vamos falar um pouco do Diego, gente. Depois que o Diego e a Graciane acabaram se apontando no Sincerão, o Diego ficou com os dois pés atrás com a Graciane e se demonstrou muito mais decepcionado com ela agora. Eu senti, só que agora eu vejo que ela é muito mais tendenciosa pro outro lado do que pro lado de cá. Aí diz que a Graciane agora é muito mais tendenciosa pro outro lado do que pro lado de cá, pro lado do quarto no 50. Bom, aqui... calma aí, cadê aqui, temos também o Diego falando sobre vamos ouvir o Diego falando agora aqui? Eu tô bem chateado com a Graciane. Eu sei, Diego. Agora mais do que antes. O Diego continua reforçando que ele tá muito, muito mais chateado com a Graciane, bem mais agora do que anteriormente, tá? Bom, o Diego então conversa com a Vitória, e nessa conversa o Diego acaba expressando que ficou muito chateado com a Graciane e tudo mais, e que tá muito mais chateado agora do que antes, e que isso também reforça que eles vão acabar se afastando de alguma forma no jogo, tá bom? No quarto Fantástico, a Vilma então descobre que a Aline estava chorando na cozinha após as falas do Sincerão,
E aí a dona Vilma falou que ela tá se lembrando do que fez de verdade. Se lembrando do que a Aline fez de verdade, tá? Quem passou essa informação foi os gêmeos que passaram na cozinha e viram a Aline chorando e trouxeram pra dona Vilma esse momento aí que a dona Vilma não sabia, porque a dona Vilma tava no quarto. Fantástico, ok? Renata então falou o seguinte: eu vim perceber isso depois que eu voltei. Depois que eu voltei, comecei a perceber algumas pequenas atitudes de que eles usam o momento do ao vivo para jogar essas coisas na gente. E aí ela falou o seguinte: eles usam isso para denegrir a pessoa. Lembrando que a palavra denegrir está em desuso, né? Porque é uma palavra pejorativa, uma palavra que tem significado mais para usar a pessoa negra como se a pessoa negra fosse alguma coisa ruim. Então não se usa essa palavra. E a Eva falou a palavra denegrir. E a Renata então respondeu. E hoje ele falou a mesma coisa. Essa grande estratégia e tudo mais. E a Eva então respondeu. E o negócio do monstro, dizendo que a gente tava rindo do monstro, eu falei, nem tudo é sobre você, Aline Vinícius. Ela acha que é tudo que ela é o centro das atenções, que tem que pedir perdão pra ela sempre de qualquer coisa, tá bom? Vitor falou o seguinte: amanhã a gente vai criar a coreografia de energia de filmoca pra gente dançar. Nossa. Eu achei que tava ruim, mas parece que vai piorar. Eva não. Vilma então respondeu: Aline não merecia isso, esse cara não. Deus me livre, disse a dona Vilma sobre o Diogo, né, o filho dela. Vamos ver esse trechinho também? Aqui, ó. Ela não merece ele não, cara. É. Deus me livre. Ele não merece. Deixa. Ela é tua nora. Opa, vocês não estão vendo? Vocês ouviram, né? E de lá pra lá foi só... Ela não merece ele não, cara. É. Deus me livre. Bom, tá aí, a Vilma disse que não merece. Aqui também temos o Guilherme, que acha que o público está gostando da Aline, e por causa disso, na opinião dele, por o público estar gostando da Aline, a Renata meio que poupou a Aline do paredão, porque o público deve gostar da Aline. É isso o pensamento do Guilherme. Ele diz o seguinte, ó: se não tivesse gostando, aí sim elas iam bater de frente. Estão querendo, talvez, não dar palco pra Aline, esse protagonismo. Pegue esse protagonismo e pegue esse palco mesmo. Então tá dizendo que tá dizendo diretamente pra Aline pegar o protagonismo e o palco, porque a Renata não colocou a Aline no paredão porque a Aline tem força aqui fora. Bater de frente. Estão gostando, por isso que eu disse. Estão querendo, talvez, não dar esse palco, esse protagonismo. Por isso que eu disse, pegue esse protagonismo pra você. Pegue o palco mesmo. Tá aí, o Guilherme deu o conselho pra Aline. João Pedro, então, continua tendo medo da Renata estar escondendo algo sobre eles. Pois é, e tá escondendo, né? Só vou reforçar que tá escondendo mesmo, tá? Bom, João Gabriel então diz que quer falar algo sobre a Aline assim que o programa acabar, que é uma coisa pesada, e que durante o programa ele não vai falar sobre isso. A internet especulou que talvez seja alguma coisa relacionada a Aline ser a menina do job. Alguma coisa desse tipo. Mas como o João Gabriel não disse o que é, não tem como te saber. O João Gabriel disse que quando eles fizerem um churrasco de reunião do Quarto Fantástico, aí sim ele vai revelar o que ele acha da Aline verdadeiramente, tá bom? O Diego mesmo falou que não tá muito contente com a Graciane e disse que a Graciane possivelmente vai continuar no jogo, que é o que ele acha. Pois é, gente, o Diego sendo morde a sopra, tá? Guilherme então disse que ouviu a Renata também falando uma coisa muito mais polêmica acerca da Graciane, mas falou que prefere não revelar por agora para os seus amigos, tá? Que vai esperar um pouco mais. Lembrando que o Guilherme escutou várias coisas que a Renata falou sobre a Graciane, inclusive que a Graciane falou mal dos remédios do Diego, que roubou a comida do Diego e tudo mais. Então, alguma coisa aí que o Guilherme escutou ainda tá guardando e que posteriormente o Guilherme falou que vai revelar. Na lavanderia, gente, a Renata pediu pro Vinícius não baixar o nível das discussões, depois reforçando sobre o Vinícius ter falado pomba suja durante o Sincerão, tá? O Vinícius então falou que pediu perdão, que ele não queria falar dessa forma. O Vinícius então reforça que tem respeito por Renata e pediu para ela não anular tudo que eles já passaram, tudo que eles já viveram dentro do jogo do Big Brother Brasil, tá? Antes de dormir, gente, a Aline segue pensativa sobre o assunto levantado pela Vilma no Sincerão e disse que isso realmente foi um divisor de águas para ela, porque mexeu muito com a cabeça dela o fato da dona Vilma trazer coisas de fora sobre o Diogo, como se ela e o Vinícius tivessem feito alguma coisa errado com relação ao Diogo. A Aline falou que isso não é justo e disse o seguinte: Vini, eu conversei com você aqui no quarto, falei o que eu tava sentindo sobre o Diogo. Ainda falei, eu poderia chamar ele no Sincerão e não chamei. Você já tinha chamado antes no Sincerão e eu não chamei o Diogo. Quando eu fui ao quarto falar das lentilhas, eu fui lá para pedir desculpas. Pedir desculpas não. Eu fui para explicar
explicaram o que aconteceu, que a situação lá embaixo não tinha sido intencional e que a lentilha era uma preocupação que tinha com as pessoas da casa. Eu tava acompanhando eles fazendo comida e é lamentável tudo isso, surreal, não consigo entender. Eu me dispus com boa parte da casa, pessoas que estavam do meu lado e passaram a não ser pessoas que estavam mais do meu lado depois de um tempo. Eu escolhi isso. Agora, pra mim, ouvir isso não é justo. Tem uma coisa que não tá colando, não tá batendo e prefiro acreditar nisso. Alguma coisa foi entendida de uma forma errada, disse a Aline sobre a dona Vilma, tá? A Aline então fala sobre as falas da Vilma e falou o seguinte: alguma coisa não tá batendo, vamos aguardar o que vai acontecer. Já Vinícius opina sobre a dona Vilma e diz que ele e a Aline tramaram, que esse negócio da ele e a Aline tramaram contra a dona Vilma é sujo, é feio e é baixo, disse o Vinícius. A Aline então conclui que não conseguirá entender dentro do confinamento o que trouxeram para Vilma a respeito do Diogo, mas que vai aguardar isso lá fora. A Aline então diz que Vilma invalidou muita coisa da relação dela com o Diogo e que isso foi muito pesado. A Aline termina falando o seguinte: injusto demais, não tem outra palavra, não tem outro sentimento, não é possível que não tenha visto isso. Bom, estamos terminando aqui o nosso resumo, tá, gente? Eu só queria falar para vocês que muita gente falta se inscrever no canal, tá, gente? Olha só os inscritos. Estamos com 89.161. Se você não é inscrito no canal, por favor, clique no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, beleza? Queria agradecer o apoio de vocês. Tenham todos uma ótima terça-feira e eu volto ainda hoje porque temos paredão e eliminação. Eita, terça-feira movimentada, gente. Um beijo, até a próxima. Fui.